Boa noite, igreja. Cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a graça, com a paz de Cristo Jesus. Amém? Queria dizer que é uma alegria poder estar conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo, da noiva do Senhor Jesus, aqui em Balneário Rincão. Como já disse o pastor Felipe, a gente se conheceu lá no Mevan, lá em Itajaí, a qual hoje vocês, como igreja, fazem parte desse ministério. E o pastor Felipe, nunca falei para ele, mas o motivo de eu convidar ele para gravar o podcast era a forma como ele tratava a mãe dele em todos os cafés de pastores. Se ele tratava a mãe dele dessa forma, é porque Deus iria confiar uma grande obra na vida dele. Cada vez que ele ia, ele levava mais alguém, e eu fiquei observando o perfil dele. E oremos ao Senhor sempre para pedir as pessoas certas, e louvado seja Deus pela vida de vocês que tem um pastor que a gente vê a transformação realmente do Evangelho, a gente vê a transformação do Espírito Santo na vida dele, porque não foi a mão de homem, não foi o acaso, mas sim foi a obra do Espírito Santo, e hoje ele está aqui sendo honrado diante da sua igreja. E também a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que os caminhos, ou o caminho do homem bom, são confirmados. Então nós vamos nessa noite pregar a palavra do Senhor para você que decidiu sair da sua casa, decidiu ouvir uma palavra, e certamente o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Amém? Então, como o pastor Felipe falou, a gente é de Gaspar, Santa Catarina. Eu, juntamente com a minha esposa Elaine, congregamos na Melvin, que significa Ministério Evangelístico, Luz e Vida às Nações. Nós caminhamos juntamente também bem próximo ao Mevan, com os seminários, com os aconselhamentos, com as palavras. E o Senhor vem forjando em nós um coração aprovado, um coração reto. E o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas nesse tempo. Aprove o Senhor me dar a graça de escrever um livro, e esse livro se chama Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. Queria recomendar você a ler esse livro, é uma mensagem de Deus para você, para a sua vida, para o seu coração, e para você que está buscando a presença de Deus, está buscando acertar na vida, está buscando conhecer o Espírito Santo, é um livro que vai certamente falar com você. Depois, no final, pode procurar a minha esposa ali, que a gente tem algumas unidades ali para oferecer. E esse aqui eu queria presentear a vida desse jovem que está sentado ali. Pode vir cá buscar, que é teu. Porque a gente aprende que é plantando uma semente na vida das pessoas que vão acontecer os frutos. Deus conhece o teu coração e instrui e te aplica em conhecer a Deus e a sua palavra, porque o Senhor te chamou, te escolheu e tem uma obra na tua vida. Amém? Então, meus amados irmãos, queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Quando o pastor Felipe fez o convite para estar aqui, a gente está de viagem, está passando aqui por Criciúma, e aí a gente resolveu vir visitar ele, e já surgiu o convite de pregar a palavra do Senhor. E a gente, quando é convidado para trazer uma palavra, a gente ora, pede a instrução do Senhor, porque você que está sentado aqui, cada um de nós tem uma vida com Deus. Se você ainda não o conhece, ainda não caminha com Ele, hoje o Espírito Santo da verdade, da graça, do amor de Deus está aqui. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo comece a tocar o seu coração de dentro para fora, movendo tudo aquilo que Ele quer fazer. Há uma medida de graça, há uma medida de esperança sendo liberada para nós nesses dias. E o Senhor olha para cada um, o Senhor conhece o coração de cada uma de você que está aqui. Nada passa despercebido diante do Senhor. O Senhor fala conosco de muitas maneiras, como disse o pastor Felipe. E o Espírito Santo é quem aplica esse plano da graça de Deus nas nossas vidas. E a oração nessa noite é que o Espírito Santo comece a tocar você que precisa de uma cura, você que precisa de um toque na família, você que precisa de algo financeiramente no seu emprego,
O Espírito Santo está aqui. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, é produzido transformação no coração daqueles que escutam a palavra. Todas as vezes que nós lemos a maior profecia que já foi nos deixado pelo Senhor, que é a Bíblia Sagrada, nós podemos receber um alimento fresco diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Não sei você, se você já caminha com o Senhor há muito tempo, mas eu sou nascido na igreja, criado na igreja. Claro que eu nasci no hospital, mas sou nascido na igreja. E os meus pais me ensinaram um caminho desde pequeno. E eu amo a Bíblia, eu amo Jesus. E para mim é uma alegria, é uma honra falar da palavra do Senhor, a qual Ele tem confiado nestes dias. Nós ouvimos muitas vezes falar que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ouvimos também dizer que ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho. Falar do caminho do Senhor é um assunto muito pontual para os nossos dias, visto que a gente tem, com as distrações, muitas das vezes, se desviado dos fundamentos, tem se desviado da palavra, tem se desviado dos princípios. E todas as vezes que o Senhor traz alguém no púlpito para falar da sua palavra, para instruir em justiça, para instruir na base do amor, no fundamento do amor, é certamente porque Ele quer nos acertar nesse caminho. Ele quer nos corrigir nesse caminho, Ele quer nos instruir em justiça, em amor nesse caminho. Louvado seja Deus pela vida de você que tem caminhado com Jesus, louvado seja Deus por você que tem amado a palavra, que tem caminhado com Cristo. A palavra de Deus é poderosa para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. O nosso Jesus foi poderoso, foi fiel, foi poderoso em obras, em palavras, e Ele nos deixou muitas instruções a qual nós precisamos aplicar. Da visão, não sei se consegue se projetar aqui os versículos, então vou falar aqui. Quero pedir para colocar ali então Isaías 55, verso 8 e verso 9. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O povo da Bíblia, o povo da oração, o povo da igreja é conhecido pelo povo do caminho. A igreja do Senhor Jesus Cristo é conhecido pela igreja do caminho. Caminho esse que é a verdade, que é a vida, caminho esse que é uma pessoa, caminho esse que nos convida, caminho esse que segura a nossa mão todos os dias da nossa vida, quando nós assim decidimos caminhar com esse Jesus. A palavra do Senhor Jesus para nós sempre foi: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor sempre foi: venham a mim. A palavra do Senhor sempre foi: venham a mim, porque no amor que Ele tem, no amor que Ele é gerado, na essência que Ele é amor, jamais Ele vai te rejeitar. Pode o pai, pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor, todavia, jamais se esquecerá de ti. E o Senhor Jesus tem nos convidado nessa noite, nesse tempo, nesse dia, para nós caminharmos em amor. A palavra de Deus nunca vai nos dizer que nós não vamos mais passar por lutas, tribulações, dificuldades nessa vida. Mas o que Ele nos garante para mim e para você é que quando nós caminhamos de mãos dadas com o Cristo, com o amor, com a pessoa de Jesus,
é que você não vai passar mais nada sozinho nessa vida. Só vai passar sozinho nessa vida se você decidir sair do caminho. Todas as vezes que você sai do caminho, o Senhor Jesus está de braços abertos, convidando: volta, filho meu, volta, minha filha. Bendize a nossa alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu na terra além de ti, Senhor? Para onde nós, cada um de nós, iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Sabe, irmãos, muitas das vezes podemos nascer na igreja ou no mundo. Podemos ter os princípios corretos ou não. Mas vai chegar uma hora na nossa vida, sendo filho de pastor ou não, sendo crente ou não, que a gente vai se deparar em uma situação, ou a gente vai se deparar em uma bifurcação, que é isso, algo que define dois caminhos. E nessa hora a gente não sabe qual caminho escolher. E essa é a crise de todo aquele que chega a Deus. E estar em crise é bom, porque estar em crise vai revelar o que habita dentro dos nossos corações. E a crise que nós muitas das vezes chegamos é: Deus, eu preciso da tua salvação, eu preciso da eternidade, eu preciso estar contigo, mas eu sei que por mim mesmo eu não consigo chegar nesse lugar. E quando nós caminhamos sozinhos, muitas das vezes, dentro, fora da igreja, dentro ou fora da igreja, vamos se deparar um dia precisando escolher a que caminho vamos caminhar, porque nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Nós precisamos do sangue do Cordeiro, nós precisamos crer de todo o nosso coração em Deus e ter fé em Jesus, que é poderoso para nos salvar. E Ele não nos rejeita, Ele nos aceita, Ele nos adota, Ele nos chama de filho. Ele nos diz: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vós desde o início. Desde vocês nascerem, o Senhor já tem um lugar preparado para cada um de nós. O convite do Senhor é para todo aquele que quer caminhar com Ele. E às vezes nós, que já estamos muito tempo dentro de uma igreja, caminhamos com Jesus, mas caminhamos do nosso jeito. Não é possível caminharmos com Cristo e a nós decidirmos para que lado vamos ou que caminho trilhamos. Quando nós cantamos aqui, provavelmente vocês já cantaram aquela canção que diz: e a minha vida Ele governa. Será? Porque se a minha vida Ele governa, não é eu que digo em que caminho que eu ando. Se é Ele que governa a minha vida, não é eu que vou com os meus pés aonde eu acho que eu devo ou eu posso. Se a minha vida Ele governa, é Ele que me instrui: filho meu, vai por esse caminho. E aqui, diante de mim, diante de você, existe algo que nos guia. Muitos dizem que aqui é a bússola para o céu. Eu costumo dizer que é o GPS, é o guia para a salvação. Para mim sair de Gaspar e chegar aqui no Balneário Rincão, nunca tive nessa cidade, precisei usar o tal do GPS. Só que aquele GPS ele é terreno, ele vai me dizer até tal ponto. Porém, para mim chegar daqui à eternidade, eu preciso trocar o meu GPS, eu preciso pegar esse. Porque esse GPS é o caminho, é a verdade e é a vida. Quando nós olhamos para o GPS, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nós vamos nos deparar como se fosse um espelho. Porque quando nós abrimos a palavra, ela é que vai nos ler. Ela é que vai revelar quem a gente é. É ela que vai nos dizer de que modo nós estamos. Não é nós que espelhamos a Bíblia que espelha nós. Se nós assim decidirmos ler, ouvir, meditar, contemplar. E é muito bom ser
lido pela palavra, porque não tem como eu mudar o caminho que ela me diz. O Senhor vem nos instruindo dia após dia, palavra após palavra. Para aquele que crê em Jesus, tudo fala, uma placa, uma mensagem. E hoje pela manhã, quando vinha para cá, eu e minha esposa fizemos uma parada na estrada, no local que a gente estava, nos deparando de saída, tinha lá um bilhete escrito: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Tudo fala conosco. Nós que somos conhecidos pelo povo do caminho ou pela igreja do caminho, temos essa missão de andar segundo conforme o Senhor Jesus nos designou. E muitas das vezes nós estamos caminhando com pesos nas nossas costas, ou levando bagagens nesse caminho que o Senhor não pediu para levarmos. E esse é o papel da igreja, esse é o papel da palavra, esse é o papel de Jesus, nos limpar de tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, mesmo andando no caminho. Salmos 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Dura coisa é andarmos em trevas, dura coisa é andarmos em escuridão, dura coisa é olharmos para frente e não conseguirmos enxergar o local para onde precisamos ir. E Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida também, é a lâmpada e a luz para os nossos pés, para nos guiar em toda justiça e verdade. Quando me dirigia de lá para cá, tive que colocar no endereço do GPS Gilmar Celói Custódio, é isso? Rua aqui da igreja. E isso me fez meditar sobre algo, que quando nós que somos o povo do caminho, a igreja do caminho, quando as pessoas passarem aqui na rua, elas precisam ainda ouvir que Jesus ainda salva, elas precisam ouvir que ainda tem jeito para a vida delas, elas precisam ouvir que ainda há esperança para todo aquele que crê, para todo aquele que não desiste. Eles precisam ouvir que não precisam dar cabo ou não precisam tirar a sua vida, porque há um caminho mais excelente, há uma verdade que não conhecem, há um prazer que ainda não desfrutaram, porque vícios não têm o poder de nos preencher, como a palavra e a presença do Cristo dentro de nós tem esse poder. Dinheiro não tem o poder de nos preencher o tanto que a palavra de Deus e o Senhor Jesus podem nos preencher. Sabe, irmãos, certa vez eu e a minha esposa fomos convidados para ir num casamento e o homem geralmente ele sabe ou ele pensa que ele conhece os lugares e eu olhei no mapa, falei para minha esposa, eu conheço, sei onde é que é, nunca tinha ido, mas é por aqui, eu olhei no mapa. Eu tinha um guia para ir até esse casamento. Só que passou alguns meses e chegou o dia do casamento, nós saímos para ir para esse casamento. E era um local que tinha pelo menos 3 caminhos. E na minha mente eu achava que o caminho era para lá, porque a gente é bom de achismo. E a gente andou, foi, perguntou, ninguém sabia nos instruir o caminho correto para chegar a esse casamento. E a hora foi se passando e chegou o momento. Cada dia mais a gente foi ficando aflito e bate um certo desespero até que eu encontro alguém numa loja, numa elétrica, entrei lá, perguntei material de construção, algo nesse sentido, e ele falou, olha, pode ser que seja tal rua ali, assim, assim. E nós decidimos escutar o conselho daquela pessoa que nos instruía naquele caminho. E quando nós chegamos lá, para o nosso espanto, a cerimônia já tinha começado.
E a minha esposa, por ser muito próxima da noiva, ela precisaria entrar naquele casamento como dama, não sei se era assim que se, né, uma pessoa de honra por causa da amizade de longo tempo. Só foi o instante de estacionar o carro, ela sair do carro, a gente olhou, se espantou, ela correu para a porta de entrada do casamento e simplesmente entrou na vez dela. Não deu 2 minutos, eu acho, não deu 5 minutos. Se você que está no Espírito ou está entendendo essa mensagem agora, entenda que eu não estou falando de casamento terreno. A questão é que aquele dia nós achávamos que sabíamos o caminho. Só que de repente, o casamento começou a tocar. A música do casamento, melhor dizendo, começou a tocar. A noiva estava para se casar com o noivo. E quase que a gente fica de fora do casamento. Porque achávamos que sabíamos o caminho para onde ir. O problema é que nós estávamos desconectados do GPS. Nós estávamos desconectados de onde é. Vire à direita, vire à esquerda e é aqui. Se você começar bem a sua caminhada com Cristo, mas se você desconectar a sua conexão com Ele, e Ele pedir para algum momento mudar a sua rota, e você achar que o caminho é lá, pode ser que você vai perder o casamento. Nós somos conhecidos como a igreja do caminho, o povo do caminho, mas nós somos conhecidos como a noiva do Cristo. Eu não sei se você espera e ansia pela volta do Cristo. Não sei se você ansia ou espera pela noiva, se casando com o noivo. Mas eu quero te dizer que você está sendo preparado para um casamento. Quem não casou ainda, que é jovem, você está sendo preparado para 2 casamentos. Porque família é ministério, família é instrução, família é bênção do Senhor. Mas há um caminho mais excelente. Há um caminho mais excelente, há um casamento mais excelente. E esse casamento vai ser a noiva do Cristo casando com Ele. Vigiai e orai para que não sejais tentados, e quando vir o dia do casamento, estejamos desapercebidos ou ainda em rota procurando aonde que é esse caminho. Então, quando os moradores dessa cidade precisarem encontrar o caminho, que eles encontrem essa porta, essa casa aberta, pregando a mensagem de Cristo, que salva, que liberta, que transforma e que está preparando um lugar para nos levar. Dores, traumas, dificuldades são apenas por alguns anos aqui nessa terra. Mas quando nós chegarmos no dia do casamento, e nós pudermos entrar como noiva de Cristo, lá com Ele cearemos, lá com Ele estaremos. O Senhor Jesus é o nosso galardão, o Senhor Jesus é a nossa recompensa. Pode ser que agora você vai se identificar ainda um pouco mais com essa mensagem. Você que teve pai, mas que na verdade não teve, porque teu pai te abandonou terreno, estou falando de um pai terreno que te abandonou, um pai terreno que não te amou, que não te afirmou, que não teve toque, que não teve afeto. Esse pai pode ter se esquecido de ti. Esse pai pode não ter te dado e te instruído no caminho de justiça. Mas o Pai do céu te chama. O Pai do céu está te vendo e tudo aquilo que você não teve aqui, lá você terá quando chegar o dia do casamento. Então não se desvie do caminho. Sabe, irmãos, todos nós fomos criados para ser amados. A base do evangelho é o amor. Só que muitas das vezes aqui na terra a gente acaba padecendo por causa de feridas,
por causa de coisas que nos fizeram, por causa daquilo que não foi curado interiormente dentro de nós. Ei, Jesus é o bálsamo, Jesus é a cura, Jesus é a salvação. O que Ele pede de mim e de você é que a gente confesse, porque quando há confissão, há cura. Que você confesse, está aqui o pastor, chame alguém de confiança, confesse a sua vida. Se você não consegue perdoar, não consegue amar, se você foi abusado, se você teve dificuldade, se você foi roubado, ei, a igreja, ou melhor, a denominação pode ter errado com você, mas o Cristo, como esperando uma noiva para o casamento, jamais vai te decepcionar. O Cristo jamais vai se esquecer de ti. Ele está nos chamando de volta para um particular, para um caminhar com Deus, baseado nas suas pisadas, baseado no espaço em que Ele determinou, porque apertado é o caminho, estreita é a porta, mas é esse que leva ao casamento, à eternidade. Sabe, irmãos, lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, vai ter a passagem de Filipe. O anjo do Senhor disse a Filipe, Atos 8, 26, o anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho, viu. E essa palavra me chamou a atenção. No caminho, viu. O Senhor Jesus está alistando ou chamando a sua igreja para se dizer, eis-me aqui, Senhor, para se colocar no caminho. Porque quando nós estivermos no caminho, é que nós vamos passar a ver aquilo que Cristo quer nos mostrar. E a passagem de Filipe, seguindo, vai dizer que ele viu, no versículo 27, um etíope eunuco, e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, o mesmo que nós acabamos de ler. Não necessariamente o capítulo 55, mas ele lia o profeta Isaías. Correndo o Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu que lês? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? Igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas estão precisando que nós sejamos curados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro para instruir essas pessoas em justiça, em amor e no caminho de Cristo. Se a salvação atingiu a mim e a você, não é possível que a gente vai deixar isso preso dentro de nós. Porque para nós é um prazer dizer, ei, Cristo Jesus mudou a minha vida. E esse etíope pediu que Filipe subisse no carro e com ele se assentasse. E ali vai passar a passagem da Escritura, onde ele vai ler, e lá no versículo 36, ou melhor, no 35, diz, então Filipe abrindo a sua boca e começando nesta Escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe, tu podes, se crês, de todo o coração. Disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Indo para o versículo 39, a parte final ali do versículo vai dizer, o eunuco, ou melhor, Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe foi arrebatado de uma forma sobrenatural e o eunuco agora tem que caminhar.
tem que voltar para a Etiópia. Não sei você, mas como é que você acredita que o evangelho chegou na Etiópia? Porque alguém decidiu ouvir uma voz: levanta-te e vai para o caminho que está deserto. E no caminho ele viu. O Senhor está chamando eu e você para trocarmos a nossa cidade. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos nesse caminho. Na Gilmar Celói Custódio, ou você pode declarar o nome da sua rua. Porque o evangelho tem que voltar para as mesas. O evangelho tem que voltar para as casas. O evangelho não é algo pregado na igreja apenas no domingo à noite. O evangelho é algo que vivemos 24 horas, 7 dias por semana. E o Senhor está contando comigo e com você. E para você que talvez essa palavra pode estar parecendo um pouco estranha, ou talvez pensando aonde que esse pregador quer chegar, quero dizer para você que o evangelho é simples. Quero dizer que o Senhor te convida a caminhar nesse caminho e o Senhor quer andar contigo e te fazer alguém que vai ajudar outras pessoas a encontrar Jesus. A palavra de Deus é muito clara lá em Provérbios 22:6, quando vai dizer: instrui o menino no caminho em que se deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar. E instruir no caminho é pegar pela mão e falar: ei, é por aqui. Faça isso, não faça aquilo. Nós, como igreja de Jesus Cristo, temos essa missão de ensinar as pessoas, de ensinar aquele que espera por algo. Existe um versículo lá em 1 Pedro 1:3-15, 1 Pedro 3:15, que eu até vou ler aqui para não errar com vocês, que vai dizer assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O nosso papel que caminhamos com Jesus é estar preparado para responder a todo aquele que nos pergunta: ei, qual é a razão da tua esperança? Ei, por que você sorri em meio à dor? Por que você caminha mesmo com dificuldades? O que tem na sua vida que eu olho para você e vejo que você é diferente? E nós precisamos estar preparados para falar desse amor, para falarmos de Jesus, o Cristo. Acredito que o salmo mais conhecido de todos, ou vão falar de Salmos 91, ou vão falar Salmos 23. E no Salmos 91:11, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte, e esse salmo vai falar de todo aquele que habita em Deus, de todo aquele que se esconde em Deus. O 11 vai dizer: pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O versículo 11 de Salmo 91 vai dizer que o Senhor dará ordem aos seus anjos, a teu e ao meu respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Por quê? Porque quando eu e você andamos debaixo da bênção, debaixo da direção, no caminho do Senhor, Ele garante. Ele garante, pode cair 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que Ele garante? Porque Ele é poderoso contra todas as armas espirituais da maldade. Porque Ele é poderoso contra todas as ciladas que já armaram contra as nossas vidas. E o maravilhoso de andar nesse caminho de Deus é que Deus sempre está um passo à frente. Se você não sabe o caminho, peça a Ele, pergunta a Ele. Lá em 2 Reis 6 tem uma passagem de Eliseu, um profeta do Senhor. E esse profeta, Deus falava para ele:
o rei que está guerreando contra ti vai vir por esse caminho. Então, vá por esse caminho. E o rei que queria guerrear, queria vencer as guerras, perguntou: ei, quem é que está dedurando a gente para esse outro exército, para esse povo a qual a gente guerreia? E alguém vai lá e responde lá em 2 Reis, do versículo 6 em diante: rei, ninguém está dedurando, é que lá tem um homem de Deus. E agora eu vou traduzir nas minhas palavras aqui, afirmando: rei, lá tem um homem de Deus, e esse homem, ele anda no caminho do Senhor. E como ele anda no caminho do Senhor, o próprio Deus fala para ele aonde ele deve caminhar e aonde ele não deve caminhar. O que você e eu estamos esperando para depender desse Cristo a partir de hoje? Não dá mais para ficarmos em cima do muro ou caminhando do jeito que a gente pensa. O Senhor está nos chamando para caminharmos com Ele, de mãos dadas com Ele, pelo caminho que Ele escolher. Porque Ele é poderoso para nos guardar. O caminho que Ele nos colocar pode passar o vale da sombra e da morte, mas Ele vai passar conosco. Eu não sei se a sua vida não tem nenhum BO, como é a palavra que a gente costuma usar. Não tem nenhum problema. E se a sua vida não tiver nenhum problema, nós vamos chamar a pessoa aqui para ministrar a palavra, porque nós queremos aprender o que você fez para não ter nenhum BO na vida. Porque amanhã de manhã, às 7 horas, 6 horas, 5 horas, talvez alguns acordem 3h30, primeiro turno, ou a escola, vocês vão ter que resolver várias situações. Uma pesquisa diz que pelo menos 2.000 decisões por dia uma pessoa tem que tomar. Desde levantar, fazer qualquer coisa simples. E aí eu te pergunto, para tomar 2.000 decisões, será que eu e você temos a capacidade de acertar? Será que para tomarmos essas decisões e escolhermos os nossos próprios caminhos, nós somos bons o suficiente? Será que nós podemos trilhar o nosso próprio caminho e no final do dia termos êxito? Não importa o que fazemos, não importa o que vai acontecer a partir de amanhã, a partir de agora, a hora que você sair deste culto e ir para a sua casa. Mas a presença do Senhor, a decisão minha e sua de caminhar com Ele, precisa estar firmada e fundamentada na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. E aí é a cabeça de um pregador quando vai pregar e recebe um convite e ele começa a orar e Deus mostra umas coisas que a gente às vezes não entende. E eu fui orar pelo Balneário Rincão, pela palavra de hoje, e o Senhor me mostrou o pilar de uma ponte. Perguntei para o pastor Felipe se aqui tem ponte em Balneário Rincão, porque não me parece ter rio, pode ser que tenha uma ou outra ponte. E aí eu fui entender, orando, pedindo graça a Deus, o fundamento dessa ponte, o pilar dessa ponte, assim como eu e você podemos olhar para essa coluna. Quero te dizer que sou eu e somos você. Quero te dizer que o pilar de uma ponte, se ele não tiver fundamentado sobre a rocha que é Cristo, cai. O convite do Senhor para mim, para você e para o Balneário Rincão, para o Mevan Balneário Rincão é: permaneçam edificados no fundamento do amor, permaneçam edificados nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Permaneçam em Jesus, porque o Senhor está enviando pessoas aqui para esse lugar. E nós estamos vivendo um tempo de limpeza espiritual na nossa nação, onde nós estamos recebendo pessoas que já foram feridas, manchadas, machucadas por denominações e homens que não tiveram zelo por essas vidas. E é duro falar isso porque a gente é provado naquilo que prega. Mas o Senhor tem comissionado uma igreja a qual Ele nunca perdeu o controle, porque Ele apontou o caminho, o qual Ele escolheu e elegeu nele antes da fundação do mundo, e declarou que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja que Ele levantou. E Ele está restaurando os templos caídos.
Ele está curando as feridas que vocês e nós fomos machucados, mas nós não vamos parar nem retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que abandonam o seu caminho. Se você está pensando em desistir do caminho do Senhor, quero te dizer que não há outro caminho, não há outro lugar. Não tem como dar jeitinho brasileiro para chegar no céu. O caminho é Cristo. A rocha é Cristo. O fundamento é o fundamento do amor. O fundamento é a doutrina dos apóstolos. O fundamento ainda é oração, é jejum, é Bíblia. Ainda é adoração, ainda é confissão, é arrependimento, ainda é comunhão. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão tendo a oportunidade de caminhar em uma igreja onde tem palavra, onde tem ensino, onde tem mesa. Ei, você não é mais e não será mais julgado pelas suas atitudes quando errar. Esse é o evangelho a qual nós temos participado. O evangelho é todo lugar que tem amor tem espaço para o erro. Todo lugar que tem amor tem espaço para o erro. Se eu e você não fomos amados até aqui é porque ainda nós não chegamos a Cristo. Pode o homem machucar, pode alguém ferir, mas Cristo jamais vai nos abandonar ou nos deixar de amar. E se algum dia Cristo ferir, nós devemos parar e perguntar e pedir o seu conselho, o porquê. Ou nem perguntar o porquê, mas perguntar o para quê, Jesus. Porque nós temos que nos apresentar a Cristo todos os dias. Nós somos o povo ainda da devoção. Nós ainda somos um povo devoto a Deus. Não a religiosidade, não a tradição humana, não a princípios de homens, mas nós ainda somos um povo devoto. E o que significa isso? Nós ainda queremos Deus todos os dias e não abrimos mão. Nós ainda somos um povo piedoso, que ainda ama, ajuda, acolhe, e se nós não fizermos, as pedras vão clamar. Se nós não estendermos a mão, o Senhor Jesus vai levantar alguém para estender a mão. Mas a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque só em Deus, só na manifestação dos pequenos cristos, que somos eu e você, há esperança na terra. Podem tentar enganar, falar, tentar dar para você, quem sabe, talvez uma esperança em outros lugares que pregam placas, pregam outras formas, quem sabe pregam até doutrinas espirituais, dizendo para você que lá você vai ter prosperidade, lá você vai ter amor, lá você vai ter prazer, lá você vai conseguir o que você quer. Ei, este é um aviso do Senhor. O caminho é só Jesus. O caminho, a verdade e a vida é só Cristo. Não há um caminho fora dele. No espiritismo, no shintoísmo, no budismo ou qualquer outra doutrina não há vida eterna. Não há perdão de pecados. Não há salvação, porque nenhuma dessas doutrinas morreu por mim, por você. Mas o Jesus a qual nós pregamos nessa noite foi o que morreu por mim e por você. E ele está te convidando para uma aliança nessa noite. Para você que já é cristão, renove a sua aliança com Cristo. Para você que ainda não se decidiu por Cristo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de buscar ao Senhor. E não faça nada na emoção. O nosso papel não é emocionar, e sim instruir em justiça, em amor. Ao longo dessa semana, quando você voltar para casa, o Espírito Santo tem o poder, ele tem a habilidade, ele tem a unção de inculcar, de colocar dentro da sua mente e dentro do seu coração, que é de onde procede todas as fontes e todas as saídas da vida, o que ele quer de mim e de você. Se você está parado dentro da igreja, ou se você está pensando que não tem lugar para você, mentira do diabo.
O Senhor está nos alistando, nos chamando para esse tempo, para andarmos em amor, em justiça e fazermos a sua vontade. O Senhor nos diz lá em Salmos 32:8. Salmos 32:8, eu amo a Bíblia e ela é a base que me direciona e vai dizer: eu te instruirei. O Senhor dizendo para nós, Salmos 32:8, eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Eu não sei para onde você está olhando, mas fixa os seus olhos no Cristo, porque Ele vai governar a minha e a sua vida com os olhos dEle. E Ele está olhando para mim e para você nessa noite e mostrando com o seu olhar a direção que você e eu precisamos tomar. E o que eu mais amo em Deus, o que eu mais amo em Jesus, o que eu mais amo no plano perfeito da Trindade é que Ele decidiu liberar o Espírito Santo sobre toda a carne. Para quê? Para que Ele habitasse dentro de mim e dentro de você. Para que Ele aplicasse o plano perfeito. Para que Ele pudesse nos instruir em amor e em justiça. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Quando não soubermos que caminho tomar, perguntamos ao Espírito Santo, porque Ele tem prazer em se revelar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, há uma decisão para mim e para você nesses dias, nesse tempo. Nós vamos levantar aqui agora em um momento de oração e adoração e proclamação e edificação. E nós vamos pedir ao Cristo, ao Espírito Santo, que revele aos nossos corações, a partir do momento que sairmos daqui, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão e qual é aquilo que o Senhor quer fazer particularmente dentro de cada um de nós. O Espírito Santo tem poder e Ele derrama unção sobre todo aquele que se aproxima e anda no caminho. Você que queria convidar você para ficar em pé. Queria pedir a cooperação da banda aí para ficar no fundo aí posicionados. Assim que a gente concluir a oração, vocês podem louvar e ministrar aquilo que o Senhor está colocando no coração de vocês. Nós vamos orar e você que desejar sentar ou ficar em pé, mas que você medite naquilo que o Senhor comunicou nessa noite. Você que deseja fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, que é de onde procede todas as fontes de vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome nessa noite. Nós invocamos a Ti em amor, nós invocamos o teu nome fundamentados na tua palavra. Pai, o Senhor é um Pai que ama, o Senhor é um Pai que instrui, o Senhor é um Pai que não quer perder nenhum filho nessa caminhada. Aqui, Senhor, diante de mim, diante, Senhor Jesus, desse altar, estão, Senhor Jesus, pessoas que decidiram sair de suas casas e vir buscar, Senhor, a Tua presença. Vieram buscar, Senhor, uma resposta que o homem não pode dar. Vieram, Senhor Jesus, buscar sentido para a sua vida. Vieram, Senhor Jesus, ver se ainda há algo de bom no Evangelho, na igreja do Senhor.
Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua unção, nós intercedemos agora pelo Mevan Balneário Rincão, pedindo a aplicação do teu plano perfeito, pedindo a missão e propósito de cada um aqui nesse lugar, Pai. Te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo teu poder, pelo teu querer e pelo teu efetuar. Sim, Deus, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Sim, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, libera o teu Espírito Santo agora, com uma medida de graça, com uma medida de amor, com uma medida do teu toque, com a medida, Senhor Jesus, da tua palavra específica e personalizada para cada um e cada uma. Sim, Espírito Santo, nós te damos os nossos corações e pedimos que toda voz contrária se cale nesse momento. Damos uma ordem de comando no mundo do Espírito, que fale só o Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Nós repreendemos confusão de mente, nós repreendemos setas, correntes e tudo aquilo que nos prende de chegarmos a Ti nessa noite. Caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tentado prender teus filhos e tuas filhas em prazeres do mundo, em vícios terrenos, onde enganaram os teus filhos e mentiram que lá eles teriam prosperidade, dinheiro, e lá eles teriam sucesso, e hoje o Senhor está nos dizendo que o Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é o nosso sucesso, onde o Senhor está dizendo: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro além de mim que possa salvar. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Na autoridade da Tua palavra, nós queremos que olharemos para o Senhor a partir de agora. E olharemos fixamente em Seus olhos, que são como chamas de fogo. Seus olhos que são amor. Os Seus olhos que são verdade, que são vida para nós. Sim, Senhor. Aplica o Teu plano, Espírito Santo. Que haja visitações do Senhor a partir de hoje na vida de cada um que crê de todo coração que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para salvar-nos desta perversa geração. Sim, Espírito Santo, nós queremos te agradecer agora pela tua operação nessa noite. Queremos te agradecer pelo teu falar e o teu agir. Amado Espírito Santo, doce Espírito Santo, acesse as nossas mais profundas emoções. Acesse os lugares escondidos que não abrimos para ninguém por medo e por vergonha. Traz a cura, Espírito Santo. Traz a restauração. O Mevan Balneário Rincão é uma igreja curada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E aqui não há espaço para qualquer desordem ou qualquer vontade humana sobre a sua igreja. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos cear contigo. Nós queremos a vida do Senhor dentro de nós. Nós queremos estar contigo dia e noite e dia. Sim, Espírito Santo, Tu és o pão da vida que nos alimenta. Sim, Espírito Santo, Tu és a verdade. Sim, Espírito Santo, nós recebemos o Teu toque, a Tua unção nessa noite. Libera o Teu rio de vida aqui, Espírito Santo.
Que o Senhor se revele aos meus irmãos com poder, com autoridade, com graça. E que nós possamos ser um povo obediente, o povo do caminho, a igreja que anda em obediência a Ti. Sim, Senhor Jesus, essa é a nossa oração de gratidão a Ti nessa noite. Assim nós oramos e assim nós entregamos, Senhor Jesus, este culto em Tuas mãos.